Como que é? 3, 2, 1? 3, 2, 1, foi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Jefferson Portilho. E eu sou a Nádia Schwingel, especialista em locução natural e conversada, com a cara inchada, porque fomos dormir. Eu fui dormir às 4 da manhã, Jefferson Portilho foi dormir às 7 da manhã. Então estamos um pouquinho fora da nossa cutis bela. E hoje o nosso tema é a força do networking no caminho para uma voz 10M. Já vamos começar trazendo a primeira pergunta para a Nádia. Nádia, o que é networking? Networking é quando você tem uma rede de contatos profissionais, uma rede de contatos com pessoas que podem fazer diferença na tua jornada. Um grupo de mentoria, um grupo de locutores, por exemplo, um grupo de profissionais da tua área. Contactar pessoas, conhecer pessoas principalmente da sua área de atuação ou que estão envolvidas com o negócio com que você trabalha. Participar de eventos, né? Tudo é networking. Mas o networking, ele só acontece quando você tem contato com essa rede. Porque você ter uma rede e não ter contato com essa rede não é networking. Sim. Tá? Então é o contato com essa rede. E o que não é networking? Bom, o que não é networking, o QI indica. O QI, quem indica, não é networking, tá? O networking é uma relação saudável. Você não fica dependente de indicações nem recomendações de pessoas. No networking, isso acontece de forma saudável. Se alguém recomenda você, é porque realmente você tem competências, é porque realmente é uma coisa que funciona. Não é aquela coisa assim, o amigo do meu pai falou que tem uma vaga em tal lugar e aí o fulano vai me indicar e me colocar. Isso não existe, sabe, gente? Isso ainda existe hoje em cidade pequena, existe no meio da política, ainda existe. Porém, hoje em dia, principalmente depois dessa pandemia, nós vimos que esse tipo de relacionamento, de QI, de quem indica, não é uma coisa sustentável, porque não tem mais estabilidade, né? Nós acabamos de ver que nem trabalhos no governo tiveram estabilidades depois dessa pandemia. Então, essa coisa de QI não é um networking saudável. E o que mais que não é networking? É uma rede com que pessoas que te indicam em outras competências, por exemplo. Ou uma rede que não é do teu ramo. Isso é um networking? É muito fraco para chamar de networking. O networking realmente ele é chamado assim dentro de uma área de atuação específica. Porque senão é teu conhecido. Ele não é teu networking, entendeu? O networking tem que haver um relacionamento de competências relacionadas. E outra coisa, é como você falou, não é networking você estar num grupo de pessoas e não conseguir falar com ninguém. Exatamente. Acontece muito em cursos, mentorias, você não conseguir sair da concha, né? Isso, eu tenho muita dificuldade com isso. Tenho muitos amigos, consegui fazer uma rede muito bacana, só que eu poderia muito mais. Se eu tivesse desenvolvido a habilidade de se comunicar melhor, de fazer amizade. É só o fato de você estar num lugar e ter conhecidos não significa que você tá fazendo networking. Ajuda, tá? Mas não porque não adianta nada você tá ali ser um zero à esquerda. Esse zero à esquerda não tá fazendo networking. Sim. De nada adianta você pertencer a um grupo ou pertencer a algum lugar e não conversar com as pessoas. Às vezes você tá num grupo, por exemplo, aconteceu essa semana, posso dar um exemplo? Tem um aluno nosso que ele é do Rio Grande do Norte. E aí ele tava perdido, porque só tinha ele do Rio Grande do Norte. Aí, de repente, eu falei pra ele ir na comunidade, procurar alguém ou ele se encontrar. Ele foi lá e perguntou. De repente, apareceram mais 2 ou 3 profissionais do mesmo lugar que ele. Ou seja, ele vai poder se unir com esses profissionais pra fazer alguma coisa junto, pra treinar junto, pra trocar figurinha, pra buscar networking lá na região dele, fazer uma comunidade, uma reunião, enfim. É isso, gente. Não adianta nada você estar em uma rede e você não se comunicar. Isso não é networking. Exatamente. O network te ajudou de alguma forma? Me ajudou muito. Eu acredito que o networking foi a base da construção do meu processo todo, junto com a minha prospecção, obviamente, tá? Porque eu confesso, eu nunca fui muito de puxa-saco. Puxa-saco que eu digo é ficar indo nos lugares, ficar pedindo muito. Eu sempre fui de oferecer valor e trocar
informações, etc. Mas isso foi a base da construção do meu sucesso na minha carreira. Eu realmente fiz muitos contatos, principalmente com locutores que estavam onde eu gostaria de chegar. Então, por exemplo, tinha aquele locutor que eu olhava e falava, pô, ele tá fazendo coisa internacional. Eu preciso conversar com esse cara porque eu preciso entender essa parada. E vocês podem falar, ai, mas ela foi interesseira. Não, eu sempre oferecia alguma coisa, eu sempre fui antes... É uma troca, né, cara? Eu sempre fui antes oferecendo e era muito humilde em pedir informações. Eu falava, oi, eu sou a Nádia, eu tô começando no mercado, eu preciso muito de ajuda, então eu queria saber se você pode me ajudar, e aí a gente pode trocar em trabalho, trocar em voz, enfim, o que você precisar que eu te passe do que eu tenho de bagagem, eu te ajudo em troca, enfim, era uma troca, tá? Então, eu sempre perguntei, sempre troquei ideia. Quando eu fiz o meu primeiro demo, gente, eu mandei pra um monte de gente. Eu tenho pessoas que até hoje nunca me responderam, nunca me aceitaram. E ela tá falando não é de produtores. Não, pessoas eu tô falando de feedback, pessoas sabe? locutoras, tá? Colegas do ramo. Eu adicionei muitas pessoas, eu fiz amizade com muitas pessoas, eu participei de grupos, eu troquei ideia, eu ajudei muita gente no processo, sabe? Eu explicava para as pessoas como eu tava fazendo o meu processo, pra gente trocar informações. Eu explicava como eu tava fazendo a minha prospecção pra gente trocar informações. Eu participei de workshops, eu participei de cursos, conheci muita gente nesses cursos, nessas comunidades. Então, assim, isso foi criando uma base de relacionamento muito forte e uma base de amigos que hoje, se a gente, por exemplo, se eu for chamar qualquer um deles, eu acho, tá? Eu não posso garantir, né? Mas todos os que eu chamei pra fazer live comigo, não, tamo junto. Na primeira hora, tamo junto. E na live todos diziam, olha, essa menina é ponta firme. Essa menina, ela é foda. Por quê? Eu ajudo todos os meus colegas. Eu ajudo todas as pessoas que chegam pra conversar comigo. Com qualquer informação. Eu não seguro informação. Então, assim, você pensar dessa forma, que precisa ser uma troca, isso ajuda demais no processo. Então, me ajudou muito e eu agradeço a todos os colegas do fundo do coração que me ajudaram, que colaboraram nessa jornada. Eu sempre lembro de falar, lembro do Ricardo, lembro do Pio, nossa, Linda, e todos os profissionais que fizeram parte desse processo comigo, entendeu? Massa. Que me ajudaram muito. E Nádia, você tem bastante contato com alunos e outros locutores também. É difícil criar esse networking? Olha, pra pessoa que é tímida é um pouco mais difícil. Por exemplo, você tem... O Jeff tem muito mais... Eu sou uma cara de pau. Eu acho que essa é uma qualidade pra esse tipo de network. Eu sou muito cara de pau. Eu passo óleo de peroba na cara e vou com a cara e com a coragem. Eu não tenho medo de conversar com as pessoas. O Jeff, ele se sente mal de conversar, ele tem um processo, né? Pra você é um processo. Eu sou bem tímido mesmo. Não, eu já vou chegando. Oi, tudo bom? E aí, beleza? E não, eu vou na cara dura. Então, isso ajuda muito. Mas pra pessoa que tem um pouco de timidez, isso é um processo. E eu acho assim, uma coisa que funciona pra mim, sempre funcionou, eu falo pra todos os alunos, sempre que eu converso, sempre que eu tenho oportunidade, que é assim, o resultado, ele grita. A Nádia já falou isso também, a gente conversa muito sobre isso. Então, sempre que eu conseguir fazer, porque eu sou uma pessoa muito, como a Nádia falou, eu sou na minha, é bem contraste com ela. E ela é muito expansiva, acho que por isso que a gente dá tão certo, porque são coisas que se complementam. Gente, eu faço amizade na fila do pão, na fila do banco. E aí, o resultado faz toda a diferença. Então, essa de você agregar valor, isso é muito importante. Não adianta você e pedir se você não tem nada a oferecer. Exato. Então, por exemplo, nos meus eventos de marketing digital, quando eu trabalhava como afiliado, quando eu precisava conversar porque era importante, porque nos eventos, por exemplo, o barzinho, você passa 3 dias no evento. 3 conversas que você tem no bar... É melhor vale o evento inteiro. É uma sacada. Por quê? Porque são sacadas de quem tá fazendo acontecer. Exato. Por isso que a gente fala, né, que quem tá no mercado, você fazer contatos com esses caras, eles estão fazendo, eles estão atendendo, eles estão resolvendo problema de cliente. Então eles sabem do que tá acontecendo. Muitas vezes que tá falando lá no palco, às vezes nem tá fazendo. É um palestrante, ele não tá mais atuando. Não tá no campo de batalha, né? Exatamente. Então, a parada acontece no bar, acontece nos intervalos. E é muito difícil
pra uma pessoa que nem eu quando é muito tímido, porque você conhece aquela pessoa pela internet, mas você, ai, cara. Aí já tem que tomar logo uma caipirinha. Aí, o que acontece? O que aconteceu? Até quando eu era DJ também, Gente, sempre verdade. foi assim. O resultado chama a atenção das pessoas. Aí isso facilita o contato, porque a pessoa te conhece também, a pessoa já ouviu falar de você também. Então isso facilita. E pra Posso mim sempre contar como funcionou. você me paquerou? Pode? Gente, ele não... Pra vocês verem o tanto que ele é tímido, que ele não tinha coragem de conversar, ele conversou comigo pelo MSN. E a gente era... A gente jogava poker E aí já junto. era amigo. Sério, a gente jogava baralho junto e tal, mas ele não teve coragem de falar pessoalmente, ele falou comigo pelo MSN. Né? Então, assim, pra vocês verem o nível de vergonha que ele tem. Mas, eu quero falar pra você que tá aí, que é tímido como o Jeff. Porque eu sei que as pessoas que são expansivas como eu têm mais facilidade. Sim. Mas você que tá aí, que tem dificuldade de comunicação, que tem um pouco mais de bloqueio, vai pela internet, conversa pelo chat. Conversa pelas redes sociais, começa pelas redes sociais, porque é muito mais fácil. Então faz isso, faz network, não deixa de fazer, é muito importante, Isso. tá? E não importa como você vai fazer. Se você não tem coragem de ir pro bar, de conversar, chamar pra sair, não tem problema. Não tem coragem de ir lá na produtora, não tem problema também. Sabe por quê, gente? O meu relacionamento e a minha rede de relacionamento profissional, ela é totalmente online. Ela não é baseada em vem aqui tomar um café, vem aqui fazer um registro de voz. Eu fiz isso muito pouco. Então você que tá aí não tem dificuldade pra você. Vai ser tudo online. Começa no online e depois você vai desenvolvendo um outro relacionamento. E aí, como eu disse, resultado grita. Transferindo isso pro produtor... Seja interessante antes de ser interesseiro, né? Transferindo isso pro locutor, né? Preparar um bom site, fazer um bom demo. Exatamente. Cara, estar presente nas redes sociais. A gente tem um exemplo do Newton, como ele tá fazendo as redes dele. Tá aparecendo toda hora, tá postando toda hora. Isso gera uma autoridade. Que a pessoa, às vezes, não faz isso. Então, pra ela tem algo a aprender com você. Exatamente. E aí facilita você em qualquer contato que você tenha com outro locutor. Seja interessante antes de ser interesseiro. Exatamente. Tenha alguma coisa de interessante pra mostrar, né? Eu sempre, quando chegava pra conversar, eu tinha um site, eu tinha ótimos demos. Então, qualquer locutor que eu abordava, ele ia olhar o meu trabalho. Eu já chegava, já passava, olha, meu site tá aqui, se você tiver interesse de conhecer um pouco do meu trabalho, da minha história, entendeu? Então a pessoa já olhava, nossa, essa menina é uma profissional de qualidade, ela tá realmente... E porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a pessoa chega pra falar comigo e eu peço pra ela, você tem um site? E ela não tem, ela começa a dar desculpa, ela já perdeu o ponto aí. Exatamente. Ela já perde credibilidade. E aí, como é que eu vou recomendar uma pessoa dessa? Como é que eu vou falar pra outros, pra clientes meus? Daí eu vou ouvir o áudio dela, o áudio dela não tem qualidade. Como é que eu vou pegar esse profissional e vou recomendar pra um cliente meu, por exemplo? Eu não posso, eu vou me queimar. Então não é legal. É legal você ter um pouco de qualidade, um pouco de... sabe, de fotos bonitas, uma rede legal, bem arrumada, sabe? Uma marca legal, um cartãozinho de visita virtual, né? Isso é muito legal. Você dá um impacto já na hora que você chega. Com certeza, entendeu? isso faz toda a diferença. É a mesma coisa que se arrumar pra uma paquera, né? Você não se arruma pra paquerar uma pessoa, pra sair com uma pessoa pela primeira vez? Ficar interessante. É a mesma coisa, você tem que ficar interessante. E como, Nádia, não se deve tentar criar um network, que não fazer. Eu acho que ser invasivo. Eu acho que ser invasivo é a primeira coisa. Ser invasivo e forçar uma coisa. E, mais um detalhe, ser mal educado. Jeff, gente, eu cheguei a mostrar pra vocês aqui numa live um e-mail que eu recebi que virou até meme nas minhas redes sociais. Que o cara tava mandando um demo várias vezes. O cara tava mandando aquele demo e me colocando em cópia. E aí, veio 4 e-mails dele pra mim. Sem falar nada, tá? Sem falar nada. Oi, segue meu demo, eu fico à disposição. Era pra mim, pra não sei mais quem, e uma outra produtora de filmes. Eu entendi que eu tava naquele encadeamento por engano. Porque, né, eu não tô fazendo castings hoje em dia. Aí eu respondi pra ele educadamente, oi, boa tarde, tudo bem? Eu acho que você tá me colocando nessa lista de transmissão por engano, você pode me retirar? Porque eu não queria bloquear ele. Cara, ele respondeu pra mim assim, vai cagar no matinho, kkkkkk. E aí, é um locutor, tá? É um locutor que tá no mercado, o e-mail dele era o nome dele, locutor. E aí, gente, eu fiquei chocada com isso. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, isso é muito normal. Tem pessoas que entram na minha rede social assim, beleza? Opa, falou? Tamo junto. Ó, meu WhatsApp tá aqui se você quiser me contratar. Oi?
Por que eu ia querer te contratar? Você chega na minha rede social do nada, você surge igual um gênio da lâmpada e eu vou querer te contratar por quê? Então, assim, tenha educação básica. A primeira coisa que você tem que fazer numa crise pandêmica dessa é entrar em contato com uma pessoa que você não conhece, assim, é o mínimo. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Não, mas aí eu tô falando o que não fazer. Você tá falando do que fazer. Não, desculpa, não fazer. Não seja mal educado, Exatamente. Não seja cuzão, não seja Uma coisa que eu vejo muito até nos comentários, né, dos conteúdos é assim: quero testar minha voz, aqui tá o meu WhatsApp. Cara, o que é isso? O que eu quero com o seu WhatsApp? Você pode me dar uma oportunidade? Aqui meu WhatsApp. Não, gente, não vai rolar. Você tem que saber como abordar. Então, assim, não força relacionamento, não seja invasivo, não seja mal educado, não invada a privacidade da outra pessoa. Você tá no spam, você tá bloqueado, então você precisa se fazer ser lido. Para isso acontecer, você tem que ser bem educado, né? E a gente fala muito disso, né? De preparar o seu terreno. Isso é uma parte fundamental dentro do curso, onde a pessoa, depois que faz o demo, ela tem que preparar as redes, preparar todo esse ambiente para que você pareça o mais profissional Exato. Possível. Um texto profissional, né? Cordialidade. Eu acho que a palavra é cordialidade. Porque aí o contratante, quando ele olha para você, ele fala, cara, porra, onde estava esse locutor aí que eu não conhecia? Exato. Além de ter um demo foda, ele ainda tem toda essa rede aqui, tá postando trabalhos de qualidade. Vou colocar ele aqui para o próximo trabalho. Você tem que ter essa impressão, mesmo se o cara não tem um trabalho para você no momento. Você tem que passar essa imagem, Exatamente. Né? E essa primeira impressão é uma só. Depois que ele acha que você não é o perfil da empresa, do que ele quer, produtora ou de algum trabalho, ele vai simplesmente te ignorar. Então essa preparação para você ficar interessante, o maior possível que você conseguir é muito importante. Posso falar aquele ditado que eu sempre falo? Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Você nunca vai ter. A primeira impressão é a que fica. Então se preocupa muito com isso. E a gente falou um pouquinho disso, mas para ficar mais claro e para ter também aqui certinho, então como se deve fazer para criar um network da melhor forma? Seja profissional. Seja profissional, seja cordial, tenha um perfil profissional, entre em contato do perfil profissional, sabe? Use as redes de forma profissional. Tenta ouvir o outro primeiro e ver o que aquela pessoa está buscando nas redes antes de entrar de sola. Seja interessante, como o Jeff já falou, seja cordial. Eu acho que a palavra é cordialidade, porque as pessoas estão perdendo a boa educação, principalmente essa nova geração que é tudo, opa, beleza? E aí, mano, tamo junto, qual é? Valeu, falou. Meu, desculpa. Normalmente, as pessoas que têm sucesso, elas são um pouco mais velhas. Então, você não tem que chegar falando com uma pessoa dessa do jeito que você fala com o seu brother. Não é assim que funciona. Você tem que ter um mínimo de educação básica. O mínimo de educação básica é: oi, boa tarde, tudo bem? Como é que você tá nessa pandemia? Eu espero que tudo bem. Eu espero que tudo bem com você e com a sua família. Eu gostaria de me apresentar, o meu nome é tal, e já não chega falando que você tá pedindo oportunidade, não. E eu vi que a tua produtora, eu gosto muito do teu trabalho, eu sou teu fã. Cara, como é que eu não vou responder uma pessoa que tá elogiando o meu trabalho, que fala que é minha fã, que me adora? Eu fico sem graça de não responder. Então a primeira coisa que você tem que entender, você tem que começar elogiando. Você tem que começar agradecendo, você tem que começar falando uma coisa legal, que vai chamar a atenção daquela pessoa. Não seja cuzão, não se ache. Tem gente que entra falando assim, porque eu tô há 30 anos no rádio, porque eu sou foda, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu sou o cara, e eu me acho, e o meu é maior que o teu. Já começou errado. Você vai receber só, opa, beleza, e aí, posso te ajudar no quê? Entendeu? Não vai ser, obrigada. Que legal que você gostou, fico muito feliz com o teu feedback. Não vai ser assim. A tua recepção já vai ser, opa, esse cara se acha. E o networking, ele tem que ter um relacionamento. Pensa como se fosse sair com uma menina. Exato. Você primeiro pega o telefone dela, em um momento que você acha interessante, você convida ela para sair. É um processo, né? Naquela primeira saída, vocês se conhecem, um fala coisa interessante para o outro ficar interessado. Aí no segundo encontro, talvez rola o primeiro beijo, ou talvez demore um pouco mais. Então, você não chega numa mulher e fala, vamos casar?
Então, vamos pro pensa, motel? cara, isso para você criar o relacionamento. Pensa, você talvez quer fazer parte da rede de contato daquele cara. Você não vai chegar, passa seus contatos para mim. Não é assim. Então, cara, chega como um parceiro, como um amigo, troca ideia, seja interessante, faz um relacionamento de alguns dias, talvez semanas. E uma coisa que você faz muito nos primeiros encontros, que você esquece de fazer depois, é o quê? Você ouve a gatinha. Porque assim, o principal que eu vejo é que o que importa é o outro. Ninguém quer saber de você ou o que você faz. Não, gente, não interessa quantos anos você tem de profissão. Só se você for muito interessante, como eu te falei. Mas mesmo assim, você tem que estar falando do outro. Você tem que dizer, olha, eu gostei muito da tua produtora, do teu trabalho. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu queria que você me dissesse o que vocês estão precisando em matéria de voz. Porque eu tô me reciclando agora. Então eu queria trocar uma ideia com você e ouvir o que a tua produtora precisa. Porra, mano, olha que acerto! Em vez de você chegar falando que você tem anos de experiência, ninguém quer saber que de você, estou há cara. tantos anos no mercado, porque eu sou fodão. Pô, cara, e aí? O problema é teu que você é fodão. Não me interessa você ser fodão. O que me interessa é saber se você realmente atende às minhas necessidades. E pra você falar se você atende às necessidades, você tem que fazer o quê? Ouvir, perguntar, querer saber, mostrar interesse. E aí, jogando para um exemplo, tipo, você ainda não é locutor. Você talvez está perdido ainda, não sabe se gostou desse mercado, ouviu falar, ou talvez você já é locutor e quer melhorar, mas não sabe para onde ir. A gente vai dar um exemplo aqui, ó. Tem a nossa aluna Dani. A Dani Fetucci. Que ela conheceu a Nádia dentro de um curso de teatro. Dentro de um curso de rádio e TV. Rádio e TV. E aí, olha só que legal, elas fizeram amizade e tal. Quando a Nádia foi lançar o curso, ela comentou, mas antes disso, olha só, e isso é a Nádia. Não sei se todo mundo é assim, porque eu não conheço pessoas como a Nádia. Isso é a Nádia. São raras, mas assim, a Dani um dia falou, cara, eu preciso ter um trabalho de dublagem, só que eu nunca fiz dublagem, e eu sou muito fã, ela faz muito legal os trabalhos, mas ela nunca trabalhou profissionalmente, ela tá entrando nesse mercado. Nessa época ela tinha acabado de fazer um curso, e ela tava toda nervosa, ela não tinha equipamento. Ela tava em busca do DRT dela. E aí ela falou com a Nádia, contando, Nádia, aconteceu isso, já tinha um relacionamento, tá? A Nádia falou, menina, faz o seguinte, vem aqui no meu estúdio, vem aqui gravar. E olha só, ela veio aqui em casa, a Nádia gravou com ela. Dirigiu ela. Não deu certo o trabalho. Por causa de um network, porque elas se conheciam. Dirigiu ela e tal, no final não deu certo, ela tava insegura ainda e tal. Olha que louco. A Nádia falou, olha, em breve a gente vai abrir matrículas pro meu curso. Ela foi a primeira pessoa a saber. A primeira pessoa a saber do curso. Isso lá em janeiro. E aí, olha que louco. Ela entrou no curso. Ontem ela tava fazendo um curso com um cara aqui do Leonardo lá, como que é o nome dele? Leonardo DiCaprio, tá? O Ferreão. Ela tava toda feliz me contando. Cristiano Ferreão. Isso. E aí, olha que louco. Vários alunos entraram em contato com ela, alunos que hoje é aluno, mas antes não era. Porque ela faz dublagem, ela tá envolvida com esses... Faz um monte de coisa de dublagem. E aí os alunos entraram em contato com ela porque ela tava nessa parada de dublagem. Alguns alunos. Aí, alguns alunos tinham dúvida assim, eu queria fazer dublagem, mas eu tô no mercado de locução, mas eu preciso melhorar. Ela falou, faz o curso da Nádia. Esse cara, Claudir, por exemplo, né? Claudir. Vou dar um exemplo que ele contou isso pra gente. Ele falou com ela, conheceu ela num comentário de um post da Mabel, por exemplo, que tava falando sobre dublagem. Inclusive, ela fez o curso da Mabel porque eu recomendei. Olha que louco. Olha que louco isso. Então, isso é networking. É networking. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra. E aí o Claudir entrou para o nosso curso. Tá feliz pra caramba. Feliz, ele que já fez vários super cursos. Realizado. Entrou pra nossa mentoria agora. E ele contou tudo isso no primeiro encontro de mentoria. Sim. Que, cara, uma conversa com uma pessoa que você conheceu na internet. Te indica. Talvez, se ele não tivesse conhecido ela, ele teria feito outros cursos que não chegariam no objetivo dele, que era evoluir na locução. Que não seria o momento dele. Que não seria do momento dele. E aí ele ia bater cabeça e tudo mais. Então, assim, faz toda a diferença esse contato, conversar com pessoas que estão fazendo, pessoas que estão no mercado. Isso aí muda o jogo, talvez te faz... Economizar, não te faz anos. economizar, te faz ganhar tempo, te faz realmente te colocar numa coisa que vai agregar pra você. Exatamente. E eu posso falar como foi que começou o meu relacionamento com a Dani? Sabe como começou? Na aula de rádio e TV,
eu olhar pra ela, ela foi apresentar uma coisa e eu falar pra ela assim: você é maravilhosa, a tua voz é maravilhosa, você tá deixando dinheiro na mesa, você precisa ganhar dinheiro com a tua voz, menina, acredita em você. Porque ela super tímida, super não acreditando nela mesma, super não acreditando que ela tinha potencial. E eu falei: cara, você tá deixando dinheiro na mesa, você tem que investir nisso. E aí ela começou a acreditar. Então partiu de eu elogiar ela. Então olha só como eu comecei o meu relacionamento com a Dani. E hoje ela é nossa aluna e ela vai ser uma dubladora fodástica, ela já é, ela só ainda não tá no mercado. Tá investindo muito. Ela tá com a mesma qualidade. Exatamente. Que a gente tem aqui no nosso estúdio. Exatamente. Pra você ter noção. Hoje ela tem a mesma qualidade que eu, ela pode concorrer comigo em qualquer trabalho e muito mais em dublagem, porque ela já fez vários cursos a mais que eu ainda, né? E ela falando ontem, cara, que aula incrível que ela tava fazendo no Face Dublador. A gente já recebeu uma ligação desse dublador, o Cristiano, né? É porque eu já tive uma vez eu fui contratar alguns dubladores para um projeto de dublagem e eu por acaso liguei pro Cristiano para ele apresentar a voz dele para colocar ele no casting. Ai, que vergonha. Quando ele falou comigo no telefone, eu falei: amor, é o Leonardo DiCaprio, amor. Amor, é o Leonardo DiCaprio, ele tá falando comigo. Foi muito legal, gente. Então, assim, é muito legal. Mas isso há anos atrás, né? Isso há 8 anos atrás. Muito legal ver esse crescimento dos alunos, o desenvolvimento e como eles estão hoje. Eles estão dando conselho para outros locutores. Por quê? Porque eles conseguiram criar a rede, se desenvolver e agora estão ajudando outras pessoas. Exato. Se a gente conversar com o Claudir, eu tenho certeza que ele é uma pessoa que deve ter sido interessante antes de ser interesseiro. Porque senão ele não tinha conseguido o contato, não tinha conseguido uma indicação. Apesar que a Dani é uma fofa, né? A Dani, gente, ela não fala não pra ninguém. Eu acho que se a pessoa for até mal educada com ela, ela atende, tadinha. Ela é tão querida, né? Tão querida. Ela é muito querida. E, inclusive, eu fiz uma live com a Dani e sabe qual foi a dica que ela falou? A gente pede pra pessoa dar 3 dicas. Uma das dicas eu nunca vou esquecer. Eu acho que ninguém que assistiu vai esquecer. Sabe o que ela falou? Seja legal. Uma dica dela que ela falou pra todos os profissionais: seja legal. Porque quando você é legal com a outra pessoa fica sem graça de não te responder. Então, cara, seja legal. Isso é uma coisa que a Nádia faz muito. Desde quando eu conheci ela, cara. Os amigos meio que... Eu ajudo todo mundo. Subia em cima dela, aproveitava. Porque ela era muito... Isso que vocês conhecem hoje, assim, que vocês assistem, ela é ela, cara. Ela gente, eu passo informação mesmo, eu conto tudo. Ela é assim eu abro na o jogo. Vida, tipo, ela ajuda, eu falo sabe, preço, ela apoia, os amigos é como se fosse família. Ela trata vocês como ela trata o Felipe. Exatamente. Que é eu ajudo mesmo. Eu sou uma pessoa que não guarda informações, eu não escondo informações. Qualquer pessoa que me pergunta, eu falo. Eu não fico falando, vem fazer meu curso. Não. A pessoa perguntou ontem num comentário. A pessoa falou assim, que equipamento eu preciso comprar? Eu falei exatamente o equipamento que ela precisava comprar no comentário. E é isso. Eu não tenho esse negócio de esconder informação. Sabe por quê, gente? Eu acredito que a beleza de receber está em dar. Primeiro você tem que dar. Eu sempre falei isso pra você. O Jeff já é um pouco mais egoísta, assim, nesse sentido. Ele não gosta muito, né? Mas eu sou muito assim. Aí ele fala pra mim, mas amor, para com isso. Você tá dando informação pra pessoa. Não, mas ela é do tipo de se importar demais. Ela fica assim, magoada se um aluno, por exemplo, não faz a tarefa. Nossa, ou não manda áudio. Eu fico magoada. Ela é nesse nível. Ela sou se muito maternal. Nesse nível. Sou muito maternal, e isso, gente. Quando a gente morava no interior, era muito ruim. Por quê? Porque as pessoas se aproveitavam dela. Dessa Nádia boazinha, de ajudar, de prestar dinheiro, de ir buscar na casa. Cara, ela buscava os amigos na casa pra levar pros lugares. Tipo... Gente, sabe como que eu fali? Assim, fazendo notinha. E aí, eu acreditava nas pessoas e eu vendia fiado. Foi assim que eu quebrei, sabia? Acreditando nas pessoas da cidade, confiando que a pessoa ia me pagar. Cara, tem notas de cheque, sei lá, eu tenho um 25 bolo mil assim, até hoje. Eu tenho um bolo assim, 25 mil de notinhas que eu levei calote, porque eu acreditava nas pessoas e eu ajudava todo mundo e eu fazia de boa fé. Eu agia de boa fé e a pessoa agia de má fé comigo. E tudo bem, é aprendizado, a gente vai aprendendo, a gente vai colocando o pé atrás e vai aprendendo a não confiar. Mas esse coração bom eu ainda tenho até hoje, então eu tento de toda maneira ajudar as pessoas. Mas não venha ser estúpido comigo e grosseiro, porque aí não desce pro play. Eu falo assim, não desce pro play, desceu pro play já era.
Porque daí a pessoa não aguenta, entendeu? Eu dou um boi pra não entrar. Um boi pra não entrar e uma boiada pra não sair. Então, Nádia, pra fechar nosso acelerador de hoje, é muito importante, né? É um acelerador muito forte. Cara, esse acelerador realmente vai acelerar a tua jornada no caminho do sucesso pra Voz 10M. Em qualquer área que você tiver. Principalmente se você atua prestando serviço. Cara, isso é fundamental. Eu acredito que é. Pra fechar, uma coisa, um pequeno passo que ela pode dar agora para começar a criar um network. Hoje mesmo, depois de sair da live. Ter uma boa página, criar uma fanpage, não só trabalhar perfil pessoal, ter boas fotos profissionais, dar uma limpada na tua rede social de coisa inútil, deixa a tua rede social profissional, para com esse negócio de perfil com esposa, Marcos e Carla, parou, gente. Profissionaliza a tua rede social, seja um profissional de respeito, inclusive nas fotos que você posta. Você quer postar coisa muito pessoal, você de bermudão, na praia, posta pros seus amigos, faz um grupo de close friends e posta só pros seus close friends. Você não tem que postar pra todo mundo isso daí. Do teu filho, do teu cachorro, não, entendeu? Posta só pros seus amigos e sua família. E aí, seja profissional nas tuas redes sociais. Tenha um LinkedIn, é muito importante um perfil no LinkedIn, que é um perfil de uma rede social para trabalho. Então tenha, é muito importante. Participe de grupos de locutores no Facebook, é muito importante. Faça amizades, faça contatos e seja profissional e cordial, bem educado. Tenha um texto com português bem falado. Coloque o corretor, corrija o seu texto. Não vai ficar mandando texto errado, com português mal escrito. Não fica mandando áudio no primeiro contato. Ninguém é obrigado a ouvir teu áudio, ninguém te conhece ainda. Então, assim, manda um textinho. Oi, tudo bom? Você pode me atender por aqui? Porque você está invadindo a rede social da pessoa. Seja cordial. E assim, tenha um bom material e uma rede social bonita. Um link de SoundCloud. Se você não tem um site, cria um SoundCloud agora, é gratuito, para você postar os teus trabalhos e você mandar links. Não fica mandando anexo para as pessoas. Tenha uma rede social para que você possa mandar um link se a pessoa pedir. Por exemplo, vou entrar em contato com um locutor profissional que eu admiro. Oi, tudo bom? Eu queria apresentar meu trabalho, eu queria saber teu feedback sobre o meu demo. Seria demais para você ouvir e dar seu feedback? Cara, eu nunca deixo de dar feedback para ninguém. E aí, a pessoa fala, me manda teu site. Você não tem o site, tem o SoundCloud pra mandar o link pra pessoa. É um absurdo. Meu site tá em construção, é um mas aqui você absurdo consegue ver um meu profissional trabalho. da voz não ter um SoundCloud e um link pra compartilhar com outra pessoa. É preciso um link, não tem que ficar pedindo o WhatsApp e mandando o anexo no e-mail, tá? Por favor, isso é muito importante. E outro ponto super importante, como a gente já falou, seja interessante. Seja interessante antes de ser interesseiro, porque isso vai fazer toda a diferença. É isso, a força do network no caminho para uma voz 10M. Eu acho que é realmente muito forte. Esse é um ponto que não tem, eu acho que uma voz 10M hoje no mercado, que tem muito acima disso até, que não tem um bom network. Ninguém consegue sem networking, tá? Principalmente quem tá na região de São Paulo, que são os locutores maiores, que cobram cachês maiores. Cara, imagina lá, ele precisa ir nos estúdios, então se ele não fizer network, se ele não tiver conhecidos nos grandes estúdios, se ele não tiver amigos que indiquem pra fazer teste de dublagem nas casas, pra quem quer ser dublador, você só consegue bons contatos nas grandes casas pra fazer através de indicação e de conhecidos. De que fulano que recomendou, tá? É bem difícil ir direto. E aí, imagina a internet. Na internet tem milhares de locutores. Então, ser interessante vai ser um passo fundamental, com certeza. Um beijo, obrigada a todos que participaram, tá?